pensou que a sua carreira é um mix entre o conhecido e o desconhecido? E que a noção que a gente tem de sucesso, a definição que a gente tem de sucesso é absolutamente relativa? É isso que o nosso convidado muito especial de hoje, Hélio França, que nós tivemos a honra de conhecer há muitos anos atrás na CIA, vai nos contar. Hoje o Hélio ocupa uma posição de C-Level dentro da Bauducco e ele vai contar para a gente quais foram os aprendizados, os insights que ele teve durante toda a carreira executiva, e você vai ver que foi uma carreira feita de muitas decisões e de muitas mudanças. Nesse episódio você vai descobrir como se reinventar e estar sempre aberto ao desconhecido. E se você ficar até o final, vai aprender que cada experiência que você passa pode ser um ativo para o seu futuro. Então, seja muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, muito Lilis. obrigada, como eu falei, por aceitar nosso convite. Bem-vindo, Hélio. Mário. Prazer enorme ter você aqui, com toda a sua experiência, toda a sua trajetória profissional, que vai ajudar muita gente que participa do nosso negócio e assiste os nossos podcasts com insights muito valiosos. Tenho certeza disso. Legal, prazer estar com vocês aqui. A gente estava conversando aqui que eu não vejo você, né? Eu não vejo o Hélio desde o dia que eu pedi demissão da CIA. Isso faz alguns anos. Foi logo ali. Foi logo ali. Mas é muito gostoso. A gente não se encontrou pessoalmente, mas a gente, obviamente, tem amigos em comum e, de certa forma, eu continuei acompanhando a tua carreira. Você é casado com uma pessoa que eu, particularmente, também tenho um carinho muito grande. E é tão gostoso poder mandar uma mensagem para você e falar: você quer participar do nosso podcast? E você dizer que sim, é muito gostoso. Né? É um prazer estar aqui. Então, é sinal de que nós temos memórias boas, né? Você em relação a nós dois e a gente em relação a você também. Então, queria que você contasse um pouco da tua história. Como você começou? Aliás, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Ok. Vamos lá. Carreira profissional, para mim, né, começou logo junto com a faculdade. Então, eu entrei no engenharia primeiro. Odiei engenharia. Mais um para conta. Zé Mário também. Eu aguentei ficar 8 meses na engenharia, e quando eu terminei, depois de 8 meses, o que eu vou fazer? E aí fui fazer teste vocacional, né, naquela hora que você está meio perdido, aí apareceram 3 opções: música, história e publicidade. Música, a própria orientador falou assim: a gente não recomenda como carreira. Eu falei: ótimo, então, porque eu também não toco nada, então está tudo certo. E fui para publicidade. E durante a faculdade, né, eu tive uma briga interna em casa, né, que meus pais falaram assim: engenharia a gente paga, publicidade, que eu não sei nem o que é, você se vira para pagar. Eu falei: tá bom. Fui trabalhar para poder pagar a faculdade, né, fiz SPM, e para isso eu tive que trabalhar. Então eu já comecei logo cedo, né? Então fui buscando, primeiro trabalhando numa empresa de computadores, não tinha nada a ver comigo, e depois eu fui para publicidade. Né? Então até quando eu me formei, eu já era coordenador de marketing de uma empresa, né, de uma software house, que na época era o que estava acontecendo de mais moderno, e só tinha uma coisa, né? Veio logo uma questão de um plano, né, ali na época do Collor, que quebrou literalmente a empresa, e eu tive que sair da empresa. Aí eu falei: vou seguir na publicidade ou vou ir para uma carreira executiva. E veio a CIA, e o programa de trainees da CIA. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 23 para 24 anos. Né, quando eu entrei, 24, na verdade, quando eu entrei na CIA. E ali, né, quando a gente entra num programa de trainees, né, é um negócio muito cartesiano, né, certinho. Você vai ficar aqui 2 anos, um ano você vai treinar em loja, outro ano você vai treinar para fazer a área comercial, depois você vai para a especialização. Então, aquela carreira toda muito... Os primeiros anos, né, os primeiros 2 anos e meio, muito desenhados, né, o que ia ser. Falei: beleza, vou. E quando eu entrei, primeira coisa que a minha turma inteira, né, acho que na época tinha isso, todo mundo queria ir para a área comercial, ninguém queria ir para loja. Então o pessoal meio que, loja não é legal. Eu falei: não, eu me apaixonei por loja. Aí quando fui fazer meu treinamento em compras, o pessoal: não, mas você não quer ficar aqui? Eu falei: não, quero voltar para a loja, me acharam doido. Então, mas eu quis voltar para a loja, aí o primeiro mudança, né, vai para o Rio de Janeiro. Você é natural de São Paulo? Eu sou de São Paulo, treinei em São Paulo, depois vai para o Rio. Eu falei: beleza, vamos para o Rio de Janeiro. E aí foi o primeiro perrengue, né, na história, que é
fui para lá para assumir, né, depois do básico, para substituir a gerente da loja. E já assumindo uma loja grande, que era a loja da Barra da Tijuca. Quantos colaboradores tinha? Na época a gente chamava de funcionário ainda. Quase 130 na loja. Né? Imagina, você tinha o quê? 26 anos. 26 anos, não, 25 ainda, acho que naquela época. Recebeu a chave da loja da Barra. A loja da Barra. E foi engraçado, né? Uma das coisas, a Lilian, né, que era gerente da loja, sim, ela me falou um negócio que para mim foi uma lição. Ela falou assim, Hélio, a loja é sua. Esquece que eu estou saindo de licença maternidade, você vai tocar essa loja como se fosse sua. Eu falei, pois não. Aí eu falei, tá, beleza, então a loja é minha. Já comigo. E assumi de fato a loja. Né? Eu falei, não, essa loja é minha. Bem nessa fase, eu era daquele cara que chegava sozinho no Rio de Janeiro, então eu chegava na loja às 8 da manhã e saía às 10 da noite. Então eu conhecia a loja, todos os cantinhos da loja, conhecia os funcionários inteiros, e você vai se sentindo dono. Mas ao mesmo tempo veio um incômodo. Né? Tá bom, mas como é que faz para vender mais uma loja da C&A desse tamanho? E eu comecei a aprontar algumas coisas, levei algumas broncas, mas eu falei, tá bom, se eu não for demitido, vai funcionar. Aí eu falei, já que eu sou publicitário, eu resolvi começar a criar comunicação para a loja. Eu mandava imprimir. Um dia chega o diretor, o Flávio, olha a loja cheia de cartaz que ele nunca tinha visto na vida, e falou, Hélio, o que é isso? Eu falei, não, a minha comunicação e liquidação. Mas você não sabe que tem? Eu falei, não, aqui tem é ruim, então eu fiz uma aqui, mas não tem algum problema, né? A loja inteira é desse jeito. Levei a bronca, 10 pela iniciativa, 0 pela qualidade, mas está valendo. E vamos embora. E foi assim, até chegou um momento, né, que nessa história que eu sempre acreditei assim, cara, se você acredita, faz. Claro que você tem que ter disciplina, claro que você tem que olhar para aquilo, mas faz, né? E na época a empresa estava, logo no finzinho ali que eu estava que a gerente estava para voltar, a C&A lançou uma campanha que era um carro sorteado todo dia, com o Sebastian, e eu sabia que a minha loja ia ser a loja, uma das lojas que ia ter o sorteio. Eu falei, tem que ser legal isso aqui. Então, eu consegui um carro, fui na concessionária da Fiat, consegui um carro para pôr dentro da loja. Enfim, um carro dentro da loja. Eu falei, mas tem que ter mais alguma coisa. Aí eu convenci a agência, né, a Avante na época, para deixar eu falar com o Sebastian, para levar o Sebastian para fazer o sorteio, mas eu não queria só ele, eu queria que ele fizesse um show. E fui descobrir como é que fazia um palco dentro da loja. E eu consegui emprestar lá uns equipamentos, a gente montou um palco. Tirei todos os equipamentos da loja, botei o palco, eu só não sabia que no dia o presidente da empresa ia bater lá. Quando ele chega na loja, a loja travada, parada de gente, e o Sebastian em cima do palco fazendo um show. E aí o que eu ouvi do seu Lucas, que era o presidente, falou assim, mas você não está perdendo venda? Eu falei, não, senhor, espera, quando terminar, tá vendo esse povo todo aqui? Vai todo mundo comprar. E foi dito e certo, né? Também você vai correndo riscos na sua carreira, né? E depois disso eu fui para Porto Alegre, assumi lá uma loja grande já de cara, depois, quando eu já estava lá um tempo, né, eu fui promovido a regional, fui promovido muito cedo a regional, e também em Porto Alegre, eu sempre respeitei de um lado, mas eu nunca me conformei do outro, de fazer só o que estava no script. Eu acho que tem um pouco desse lado, né, de você se incomodar e querer fazer alguma coisa diferente. Arrumei lá minhas brigas, levei minhas broncas, né, compradores que iam visitar a loja e que questionavam porque tinha acontecido algumas coisas. Eu falei, não tem problema, levo bronca, mas estou vendendo. Até o ponto que fui convidado a voltar para São Paulo como regional. Aí vem o segundo salto, né? Eu virei regional e eu era o mais jovem de toda a equipe. Todos os gerentes que eu fui gerenciar eram mais velhos do que eu. Inclusive a pessoa que tinha me treinado virou subordinado. Você virou regional de qual parte do Brasil? São Paulo. Peguei São metade, Paulo. quando São Paulo foi dividido, né? C&A crescendo, São Paulo foi dividido. Peguei metade de São Paulo. Então pegava o interior de São Paulo, loja na capital, loja no litoral. O meu colega, que era um colega muito experiente, o Delcio, ele só ficou com São Paulo. E eu peguei o resto. Querido. Então ele ficou só com a capital e eu fiquei com o resto do estado. Inclusive o filé a capital. mignon deixou o resto da carcaça para si. Exatamente. Então vai para Ribeirão Preto, vai para Santos, vai para lá. E foi engraçado que a sede da minha
minha regional, foi a primeira loja que eu treinei, que foi no Morumbi, era a sede. E, ao mesmo tempo, a Liane, que era a pessoa que tinha me treinado, virou a pessoa que eu virei chefe depois. E é um desafio, né? Quando você pega um time muito mais maduro que você se torna um chefe desse time. E é natural, né, que algumas coisas têm que se encaixar. E eu tive um dos colegas, né, que era tido como a pessoa mais difícil do time, foi a pessoa que eu tive o melhor relacionamento do time. E acho que um primeiro aprendizado ali para mim, né, ser líder de líderes, né, foi ouve as pessoas, né, ouve, entende as histórias de cada um, né, respeita essas histórias também. Porque eu nunca quis uma coisa, né, que eu tinha na cabeça, assim, eu nunca quero ser um chefe temido. Eu quero ser um chefe respeitado. E eu vi vários, né, chefes que eram temidos. Então, tudo vinha por ter medo. Eu falei, não, isso para mim não é um modelo que faz sentido, né? E fui tentando e fui conquistando muito por essa história de respeitar a trajetória de cada um, que cada um já tinha feito, cada um já tinha contribuído, e a gente encontrar o caminho. E até os mais jovens também estavam lá. Estava tudo tranquilo, já passava-se aí quase 10 anos, e incomodado, assim, eu já aprendi tudo que eu podia aprender aqui. E aí fui conversar com o vice-presidente na época, né, com o Luiz Antônio, e falei assim, eu queria fazer alguma coisa diferente. Já estou aqui há 10 anos, conversei com o meu diretor, falando, conversa com ele. Tá bom, tem um projeto. A cara do seu Luiz Antônio. Tá bom, tem um projeto. Tem um projeto. E-commerce. Eu falei, o quê? Isso em 1999. Uhum. Né? Mal se tinha internet, quanto mais e-commerce. No Brasil, tudo começando. Eu falei, tá bom, vou descobrir o que é e-commerce e vou para lá. A primeira viagem vai para San Diego, para Microsoft, para entender o que é e-commerce, né? Como é que faz, onde come, como vivem quem cuida de e-commerce, né? Como que se opera um e-commerce. E ainda mais e-commerce de moda, que no mundo tinha muito poucos, né? E vai, aprende e beleza, como é que faz para botar de pé? A gente foi descobrindo, literalmente descobrindo como é que botava o e-commerce de pé. Então já tinha uma operação, né, que era parecida, que era do catálogo, que você conhece bem, que acontecia, e eu fui montar a parte do e-commerce, do zero. E cada conversa era um aprendizado, né? Então você está disposto a aprender e ao mesmo tempo se arriscar, né? Porque eu estava lá quietinho, tranquilinho dentro da área de operações, gerente regional cedo, então sossega aí, né? Mas eu acho que uma coisa que sempre me motivou foi essa questão de não ter medo do desconhecido. Vamos embora, vamos testar. E assim foi. Botamos o e-commerce para funcionar. Eu lembro que o primeiro dia que a gente foi fazer foto, né, a gente não sabia nem como fazer foto para e-commerce. A gente botou lá um monte de manequim rígido, vestiu os manequins, depois a gente viu que as fotos ficavam horríveis. Ele falou, não, precisa ter gente. Ah, mas quanto custa a gente? Ah, precisa ter sistema, precisa ter redundância de sistema, um monte de coisa. E ali eu aprendi uma coisa que depois para mim serviu para a vida inteira, né, que foi, acho que eu fui um dos primeiros profissionais de e-commerce no Brasil. Pegando quando nada tinha de estrutura, hoje é muito fácil, né? Você vai, pluga uma loja em alguma plataforma, você está operando. Na época você tinha que construir tudo. E isso vai andando. Depois chega um momento de também, chegamos à conclusão que o e-commerce não vai crescer no Brasil como esperado. Volta de novo lá, seu Luiz Antônio, tem alguma coisa para fazer? Tem. Vender celular na C&A. Aí eu falei, celular? Como é que faz para vender celular numa empresa de moda? Né? Você vai lá e cria um jeito de vender. E aí, a partir daí, nasceu uma área de novos produtos. Sim. E começam-se novos produtos e a gente era apelidado carinhosamente dentro da empresa, né, porque o pessoal chamava de NP, que eram novos produtos, o pessoal interno chamava de novos problemas. Yeah. E só tinha problema. Nada funcionava, nada era encaixado para aquilo, porque nada era construído para vender produto que não era de moda. Vai embora e vai andando e a C&A se torna uma das maiores vendedoras de celulares do país. E aí tem um momento engraçado que eu pego uma área que ninguém queria, que era a área de CRM, que estava solta lá, perdida lá no meio, né? Que era uma área que suportava o time de cartões perdida lá no meio e vai servindo para fazer alguma coisa. Eu adotei a área.
E ter adotado essa área, quando a empresa passou por uma grande movimentação, né, a família como CEO, entra um CEO de mercado, ele queria, primeiro que ele já não gostava da minha área, porque era uma área de novos problemas. Mas aquele núcleo, que era o núcleo de CRM, virou a minha promoção. Porque quando esse presidente chegou, ele queria uma área de inteligência. A coisa mais inteligente que se tinha na época era CRM. Sim. Você tinha cliente. E começa a dar partir dali. Então aquilo virou o centro e foi a minha alavanca para eu ter a primeira promoção a diretor, como diretor de Market Intelligence. E que era também outra confusão, né? Porque a empresa nunca tinha tido planejamento de marketing, estrutura de marketing, nada disso. Então simplesmente foi disruptivo no momento de você ter que discutir com outras áreas e trazer um pensamento estratégico em cima das ações que eram tomadas. E que era uma novidade. Começar a trazer pesquisa para isso. É que existia a área de marketing, que é marketing criativo voltado para publicidade, posicionamento de marca, que era liderada pelo Ralph, né? Com a agência, com a House, né? Com a agência interna. Mas que era muito mais de posicionamento de moda. Eu acho muito incrível porque eu lembro que uma vez, quando eu estava no projeto de vendas por catálogo, eu trabalhava lá em cima, né, no andar onde ficava o conselho e o Ralph. O Ralph me chamou e falou, quero te mostrar uma coisa. E ele me mostrou, acho que era 2000, a gente estava acho que 2001, 2002, ele me mostrou vídeos filmados, né, pelo Sebastian, da C&A, eu acho que de 89, alguma coisa assim, né? Tipo 89 e 90 foi quando o Sebastian entrou. Exatamente, 89 e 90 foi quando o Sebastian entrou. E ele me mostrou uma campanha que tinha 13 anos de idade, e ele falou, o que você achou dessa campanha? Eu falei, achei super legal. Ele falou, tem 13 anos. Então, a linguagem que a C&A tinha naquela época de comunicação era muito inovadora, era muito disruptiva. Agora o que a gente vê no TikTok, que é essa história de cortes rápidos, música, sabe esse dinamismo? As campanhas da C&A na época eram assim. Você acumulou o Marketing Intelligence com a área de novos produtos ou não? Sim, durante um tempo sim, depois eu fiquei só com a área de Marketing Intelligence. Que aí foi quando a gente entrou com os planejamentos estratégicos da empresa. Exatamente, só que não tinha esse viés, que eu acho que foi perfeito, de ver a parte numérica, de dados, de inteligência mesmo, de marketing, né? Quer dizer, embasar não só na visão, na emoção, enfim, nos talentos, né, das pessoas que trabalhavam ali, mas trazer essa parte de dados. Sim. E cada vez mais o marketing evoluiu para cada vez mais ser uma área de dados. Na verdade, hoje, né, já faz algum tempo, né, que você ouve a história de que data is the new oil. E eu acho que a gente começou cedo, inclusive. Né? Sim. A gente conseguiu trazer dados muito cedo. E era engraçado, você mencionou, né, a questão de publicidade, e eu estudei na faculdade as campanhas da C&A. Que demais, né? Eu estudei porque eram campanhas realmente inovadoras, disruptivas. A C&A criou uma imagem California de marca. Dream era maravilhoso. Sim, filmes e campanhas que hoje não são mais possíveis de serem... Filmes de 1 minuto na televisão, lembra? Na TV, coisa que você fazia campanhas breaks. Campanhas do Ace, era uma coisa maravilhosa. Fantásticas. E o que era engraçado, eu e o Ralph era tipo água e azeite. Né? Completamente diferentes os dois, e a gente se deu muito bem. Então, eu como diretor de Marketing Intelligence, ele como diretor da publicidade, e era engraçado as discussões que a gente tinha, né? Às vezes tentando convencer ele, trazendo dado. Não, e as personalidades também totalmente diferentes. Um mais introspectivo, analítico, e o outro mais explosivo. Doido. Mas a gente teve momentos assim de ficar viajando juntos 15 dias, quase virou um casal, né? A gente viajando, foi para a Europa, foi vendo o mercado, e a gente se dava muito bem. E foi ali que, acho que foi criando um pouco de você trazer inteligência ao mesmo tempo, sem perder o lado criativo. Exatamente. Que a C&A sempre teve. Né? Mas ao mesmo tempo você começando a trazer mais dados, você começando a fazer campanhas diretas para o consumidor, tentando entender melhor como ele estava reagindo. Aí a C&A entrou num momento mais planejado. Então, acho que isso foi super rico. E lá pelas tantas, né? Acho que quando
aconteceu também uma segunda mudança, né, que foi quando a Avante foi fechada, o Ralph aposenta, e uma decisão, não, vamos trazer alguém de fora para cuidar do marketing da C&A. E na época eu falei assim, beleza, então eu quero voltar para operações. Essa parte eu já não peguei. Eu quero voltar para operações. Já estava fora da empresa. Falei, beleza, eu amo operações, quero voltar para operações. Então, a ideia era unificar a área, então toda a parte de marketing, deixar de ser só comunicação e inteligência, virar uma única área. A opção foi trazer uma pessoa de mercado. E eu falei, então, quero voltar para operações. Voltei para ser diretor de operações. E aí eu peguei o Tratado de Tordesilhas, né? Porque os meus 2 colegas estavam lá, foi igual quando aconteceu a separação de São Paulo. Traçaram, né? Uma linha. Traçaram uma linha, ficou meu colega amado ali, meu grande amigo até hoje, o Robson, ficou ali com São Paulo, o Flávio pegou o Rio de Janeiro, um pedacinho do Nordeste, eu peguei o resto. Então, literalmente, teve um dia que eu saí de Belém e fui para Pelotas. Literalmente. Algumas horas de voo. Essa repartição do Brasil foi um pouco tendenciosa. Exatamente. Por isso que eu brincava, que era o Tratado de Tordesilhas, né? Eu peguei o resto, né? Eles chegaram com o litoral, eu peguei o resto. E foi muito legal, foi um período curto. Primeiro volta para operações, né? Então sai daquele, vamos chamar assim, do glamour do marketing, volta para operações. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto de estar na loja, eu gosto de ver o cliente, eu gosto de ver a movimentação. E a empresa estava numa fase de expansão rápida. E literalmente teve isso, né? Inaugurar uma loja em Belém, uma loja em Pelotas, você tem que sair de Belém para Pelotas, né? Praticamente eu viajava a semana inteira. No 2 dias de reunião em São Paulo, o resto da semana eu estava viajando. Minha casa virou Brasília, que era a hub onde eu pegava os voos para vários lugares. E aí eu levei uma bronca, né, do chefe. Né, o CEO. Eu estava... Dia do meu aniversário, me liga, parabéns, como é que tá com a família? Eu falei, a família está bem, eu estou em Brasília. Eu levei uma bronca, porque eu estava em Brasília e não estava em casa comemorando o aniversário. Eu falei, beleza, então você quer que eu faça o quê? Né? Tem o Brasil inteiro para cuidar, né? Vamos embora. Mas essa ida, e depois teve a volta, né? Depois, infelizmente, a pessoa que veio para cuidar de todo o marketing da empresa acabou não se entendendo com o varejo. E aí veio o convite para eu assumir o marketing inteiro da C&A. E aí a comunicação, toda a parte de inteligência que existia, o planejamento. E foi um momento engraçado, né? E uma decisão difícil, porque a agência que tinha, depois que fechou a House, né, contratou uma agência, a agência, que era a DM9 na época, ela fez o pior erro da comunicação da história da C&A. Uma campanha que deu muito errado. O que foi? Qual foi a campanha? Chamava Papai e Mamãe Não. Pera, em que ano que foi isso? Você lembra? Isso foi 2009. Nós estávamos no México. A gente estava no México. Isso, estava no México. Ali foi uma campanha quando 2009 não, desculpa. 2005, 2006. Então o Zé Mário estava ainda no Brasil. Foi uma campanha que era... a C&A sempre é disruptiva, deram um briefing para a agência, para a DM9, de que é uma empresa disruptiva, faz campanhas fantásticas. E aí era a campanha do Dia dos Namorados. E eles resolveram, primeira campanha, dar uma enlouquecida. E aí tinha na época, né, você fazia um catálogo impresso, que tinha figurinhas do Kama Sutra no catálogo. Eu lembro dessa história. Né? E tinha uma questão na vitrine, tinha uma moita com as roupas penduradas. Eles conseguiram ser disruptivos. Foi super disruptivo. O problema foi que, na época, eu estava como diretor de operações, e logo que essa campanha entrou, eu saí de Vitória e fui para BH. Se eu ficasse em Vitória um dia a mais, eu ia ser preso. Preso mesmo. 2 gerentes da empresa foram presos em Vitória, por causa da campanha. Gente, inacreditável. É o tipo da coisa que quando passa, depois você olha para trás e fala assim, mas ninguém viu isso? Então, ninguém aprovou? Quer dizer... Foi a loucura. A C&A foi mestre em algumas campanhas dessa, do Papai Noel na Argentina. A do Papai Noel, mas a do Papai Noel... O pessoal teve que sair fugido. Mas ninguém saiu preso, né? Mas ninguém saiu preso. Aqui, literalmente, teve gente saindo presa. E aí deu essa confusão. Na sequência, aí eu assumi. E a minha primeira conversa com a agência de publicidade, com a DM9, com o presidente da DM9, né, quando eu cheguei lá, ele estava certo que eu ia encerrar o contrato. A primeira campanha deu errado, eu falei, cara,
Você já aprendeu que dá errado. Então agora vamos fazer o certo. E foram 7 definitivamente, anos. papai e mamãe, não é para fazer, não é jamais. Entra, né? E foram 7 anos de uma parceria excelente. E que foi... Eu acho que o meu papel ali na época foi como é que dá um polimento novo para a marca C&A, como é que você relança a marca C&A. E ali foi fantástico, né? Foram colaborações fantásticas. A gente contratou Stella McCartney para fazer campanha para a C&A, a gente contratou Beyoncé para fazer campanha para a C&A, a gente literalmente deixou a C&A com uma marca de empresa internacional fazendo colaborações fantásticas. E foi um período super produtivo. Acho que para mim foi o poder voltar para operações, quer dizer, sair de operações, voltar para publicidade, poder cuidar da comunicação da C&A foi uma das maiores honras que eu tive na vida. E sempre buscando ousar. Né? Então, trazendo aquele DNA e buscando ousar. E uma coisa que era sempre assim, que eu não vou ter medo. Né? Então, o dia que vamos fazer uma colaboração com a Stella McCartney, a primeira coisa assim, tá louco. Enlouqueceu, né, não tem a menor condição, convencer a minha amiga, né, a Cláudia Albuquerque, que era na época diretora do feminino, de fazer uma coleção desse tipo. E foi uma coisa muito legal, porque a empresa inteira se engajou para que a coleção da Stella McCartney funcionasse. Desde saber colaborar com o time de criação da Stella McCartney, ter a própria Stella participando de tudo e ter o processo todo envolvido para garantir que todos os produtos chegassem a tempo no negócio. Então, o cuidado de como foi produzido, como foi embarcado, como chegou, como aconteceu. Então, foi um negócio assim, quase emocionante, né? Ver a empresa inteira engajada em cima de um assunto e que funcionou muito bem. Eu acho que depois disso, né, veio de novo um processo de transformação que a empresa entrou num outro momento, mudanças de novo, e aí quase que eu tive um chamado para voltar para operações. Depois de quase 10 anos ali cuidando da publicidade da empresa, do marketing da empresa, de voltar ali para o dia a dia de operações. E topei. Topei não, me ofereci, né? Falei, porque eu via que eu estou gastando uma grana aqui em operações, em marketing, e tem um problema mais do dia a dia. Vamos voltar para aquilo. E aí voltar, né, para a área de operações, no momento que a empresa estava ali na crise de 2015, e que missões do tipo fecha 40 lojas de uma vez, demite 2.000 pessoas de uma vez, né? De ouvir claramente assim, você não entendeu que é para fechar a loja? Você não entendeu que não tem discussão? Eu ouvi de um alemão, né, dizendo, não tem opção, você vai fechar, não quero desculpa para não fechar. Então você sai da história da publicidade, volta para a área ali de operações e pega o pior momento da empresa. Né, uma crise pesada e que um monte de decisões difíceis que tinham que ser tomadas, que era uma decisão assim, ou você faz isso ou a empresa não passa pela crise. Então, eu acho que demitir gente, para mim, sempre foi a mais difícil de todas as tarefas. Né? E quem trabalha com operações sempre demite gente, não tem jeito. E demitir com respeito, demitir com cuidado, demitir de uma forma que a pessoa saia bem, sempre foi para mim um capítulo importante, né? E naquela fase foi muito difícil. Mas, de novo, né, ali, de uma hora para outra, a empresa tinha 3 diretores de operações e viram um só. A empresa tinha um vice-presidente de operações que vai embora. A empresa troca de CEO, vem um CEO que não conhece o negócio, na época, né? Claro que uma pessoa que tinha experiência, mas não conhecia o negócio. De repente você vira a única pessoa de operações, sem um interlocutor e tendo que cuidar do negócio inteiro, né? Num momento difícil. Momento de crise difícil e ao mesmo tempo você tendo que tocar ali a vida com um monte de gente dependendo ali de você, né? E aí acho que foi um momento de reflexão, né? De falar assim, o negócio tá assim, quanto tempo vai durar isso, né? Porque ao mesmo tempo você tinha que dar tranquilidade para os times de loja. A vida continua, né?
que a empresa ia Tem que continuar. fazer a roda rodar. E, ao mesmo tempo, você tendo que fazer com que essas coisas todas ficassem mais tranquilas, né? Então, foi um momento bem doído, de um monte de aprendizado. Eu acho que foi o momento que eu mais entendi, né, o que é ser gestor de uma organização, né, de um negócio, e não de uma parte dele, né? É a hora que você vê, você tem que fazer conta, você precisa olhar o caixa, você precisa... Porque quando você está numa empresa tão grande, tão poderosa e tão rica, né, e de repente isso muda, e aí você tem que ser muito mais do que um gestor só de negócio. Você vira um gestor da companhia, né? Exatamente. Então, foi um momento duro, mas ao mesmo tempo, beleza, foi um momento de aprender muita coisa. Que eu guardei para o resto da vida, né? Então, tem uma hora que você... Até quando você fala, né, o que quebra uma empresa, né? É o caixa. É o caixa. É o caixa que quebra uma empresa. Só quem já viveu isso, e eu vivi algumas das empresas que eu vivi, nas reuniões de fluxo de caixa semanais, o comercial sempre é aquele, olha, tem que fazer um movimento de salvação do crash do caixa daqui a 2 semanas. Se vira, negão. Você não sabe o que é isso. É isso aí. Então, Esse DRE, qualquer demonstração financeira não sobrevive ao caixa. Então, perfeitamente. E a partir dali foi que a gente aprendeu isso, né? O caixa é o soberano Caixa dentro de uma seguinte. gestão. Mas foi bom. Doído, mas foi bom. E dali também abriu oportunidade, né? Ter ficado sozinho na área de operações foi o que me fez, no momento de uma mudança grande dentro da C&A, assumir como vice-presidente. Cuidando, aí Deus ajuda quem trabalha, né? E de repente eu tive a oportunidade de ter todas as áreas que eu mais amava juntas. Então eu virei vice-presidente, tendo a área de operações comigo, tendo a área de marketing comigo. Então, o melhor dos mundos, né? Então, tudo que... E até era meio estranho, né? Porque o cara ele é o vice-presidente de operações e marketing, né? Que normalmente não tem essa coligação. Que não tem essa amarração. Mas foi um negócio tão legal que da minha carreira dali para frente, isso foi se repetindo, mesmo não sendo o modelo usual. Porque a história do que o passado também vai te ajudando, né? O que você vai construindo, vai te criando repertório para os desafios novos, mesmo aqueles que são desconhecidos. Então, aquela conjunção que aconteceu ali, cara, você é o que mais conhece das duas áreas, então na hora de fazer o desenho, e não podia ter tantos vice-presidentes, porque a empresa estava tentando enxugar, então vai ter um vice-presidente que vai cuidar de toda essa área junto. E isso me marcou dali para frente. E aí estamos completando 26 anos de C&A. E a minha vida pessoal também estava passando por uma mudança muito grande, né? Eu me separei depois de 23 anos de casamento. Então era 26 anos de C&A, 23 anos de casamento, e a C&A tinha um negócio na época, né, de aposentadoria compulsória aos 55. Sabemos bem disso, Zé Mário foi aposentado compulsoriamente. Exatamente. Por isso que a gente foi para o México. Só que, então, como eu não ia para o México, né, eu comecei a olhar o que tinha em volta, né? E veio a oportunidade, né? E veio uma oportunidade, né? Eu falei, eu também não posso ficar aqui até os 55, até os 56, né? E eu falei, tenho que me mexer. E aí, de tanto conversar com o Alexandre Costa, que era o fundador da Cacau Show, veio um convite de ir para a Cacau Show. E a sua vida inteira em moda, 26 anos em moda, magazine, de repente veio um convite para assumir a vice-presidência comercial de uma empresa de chocolates. E a oportunidade, que também para mim foi marcante, de trabalhar com o fundador da empresa. Eu brinco, posso falar uma coisa? Que tem 2 tipos de empresa, né? A empresa que o dono está vivo e a empresa que o dono já não está mais. Porque todas as empresas, algum dia foram familiares. Um dia a Ford teve o Ford, um dia a Mercedes-Benz teve, né? A Mercedes, né? E a Puma teve o seu bem estava lá. Exatamente. Só que é muito diferente você ter o fundador ainda presente na operação. É muito diferente quando a gente pega uma empresa, né,
como a C&A ou as outras que eu tive a oportunidade de trabalhar, o Carrefour, enfim, que você já estava com uma gestão absolutamente profissionalizada, porque já tinha saído das mãos do fundador. Quando eu fui para a Vivara, era com a família Kaufmann dentro da operação. É outra dinâmica completamente diferente. Sim, completamente diferente. E eu brinco, né, que esses fundadores, né, esses empreendedores, eles são feitos de um DNA diferente. Sim. É outro DNA. É outra cabeça, é outro jeito de criar as coisas, de envolver as coisas, muito diferente quando você é um executivo. Né? Sim. E quando você, como você colocou ali, executivo dentro de uma empresa onde os fundadores estão vivos, né, é você se adaptar a uma cultura onde o que é a cultura? É o dono. É ele a cultura. E normalmente, existem exceções. Eles são absolutamente geniais, porque se não fossem, não teriam construído aquele império que construíram. Mas são pessoas muito mais intuitivas, tomam decisões. Assim, a empresa vai crescendo, mas as decisões, que ainda são muito centralizadas, são decisões do tipo, amanhã eu quero que faça assim. Né? Enfim, a empresa deixa de ser uma lanchinha, vira um navio, mas a cabeça de quem está pilotando ainda tem essa agilidade, porque esse é o segredo do sucesso, pivotar. E teve uma coisa para mim que também tinha acontecido na época da C&A, que eu não queria que acontecesse de novo. Né? E que foi o motivo de eu sair da Cacau Show depois. A Cacau Show, assim, você entra num ritmo completamente diferente. Eu tive o prazer de conviver com o Alexandre, entender a cabeça dele. E eu falo isso para ele. Ele é genial e infernal na mesma proporção. Né? E ele gosta desse elogio. Né? Justamente pela genialidade e a mudança, que não é fácil, porque numa empresa estruturada, até todos os layers fazerem aprovação. Imagina, enfim, quando é multinacional ainda é mais complicado. Quanto tempo você viveu nessa loucura com ele? Porque eu conheci ele assim, em conversas, e ele é completamente disruptivo. Foram 20 meses, quase 2 anos. Né? E aprendi sobre franquia, aprendi sobre indústria de alimentos, aprendi sobre como lançar produto muito rápido, como é conviver com franqueado, né, e gerir um grupo de franqueados muito grande. Desafio. Então, era um negócio que não estava nem no meu horizonte. Né? Franqueado, nunca tinha convivido. Indústria de alimentos, não tinha convivido. Nunca tinha convivido com você fazer uma gestão de abertura de lojas completamente diferente. Né? Então, acostumado a visitar a loja, que você chegava na loja, 3 mil metros de loja. De repente, você começa a visitar a loja de 60 metros quadrados. Né? E, ao mesmo tempo, a oportunidade de cumprir o papel que eu fui para lá, que era dar um banho de varejo dentro da Cacau Show. E criar o conceito da Mega Store, né? Criar o conceito da loja da fábrica, que o Alexandre falou, isso vai dar errado. Eu falei, tá bom, mas me dá a autonomia de tentar. E quando vira um sucesso, depois vai para a loja do Morumbi, que virou a primeira loja de 500 metros quadrados da Cacau Show, que era uma empresa que só fazia loja de 60. Né? E assumindo a responsabilidade que tinha que fazer aquele negócio nascer. Né? Não tinha nem departamento de engenharia para fazer uma loja de 500 metros. Eu, literalmente, os últimos 3 dias, eu virei madrugada eu era o vice-presidente da empresa, eu virei 3 madrugadas carregando caixa dentro da loja para garantir que a loja ia abrir. Nisso a C&A treinou a gente bem, né? Treinou bem, mete a mão na graxa e vai. Eu saía aquelas pó inteiro. Eu conheço os parafusos daquela loja da Cacau Show do Morumbi. O dia que inaugurou a loja, eu fiquei... Aí o último dia, eu mudei para o hotel na frente. Eu falei, essa loja vai inaugurar de qualquer jeito inaugurar, hoje. Não tem como, está anunciado vai inaugurar. É aquela véspera que está com... Você olha e fala, não vai dar tempo. Que está com aquele pó branco ainda da reforma, em cima dos equipamentos. Ninguém entendia o que era aquela loja. O quadro elétrico da loja ficou pronto 1 hora antes da loja abrir. Amém. Eu rezando para que nada apagasse, né? Empurrando aquele negócio. E foi fantástico, né? De criar aquele conceito, de fazer. Mas teve um fato, né? Acho que os perrengues que a gente passa, né? Teve um momento que na CEA eu vivi, que pouca gente conheceu, né? Eu tive um burnout dentro da CEA. Né? Eu tive pânico, né? Numa época que se falava pouco disso. E pouca gente ficou sabendo.
Eu trabalhava num ritmo que eu não recomendo para ninguém, que eu dormia 4 horas por noite. Não é à toa que o teu corpinho disse, vamos parar um bocadinho? Isso. E foi uma coisa assim que eu não parei de trabalhar. Fui para psiquiatra, fui para psicólogo, eu tive apoio, um apoio enorme dos colegas muito próximos ali que viveram, mas pouca gente soube. Você estava em operações? Eu estava nessa época em operações, né, porque eu estava cuidando de tudo, para ser promovido a vice-presidente. Que é uma fase que normalmente você sempre faz o a mais, né? Não, era um ritmo, eu falava pro meu pessoal, eu mando e-mail de madrugada, mas não é para me responder. Respondam no horário normal. Mas era, tipo, eu ia dormir às 2, acordava às 6. Não é assim... Não. E foram alguns loucura. Anos assim, até a hora que veio a cobrança. E eu tive um apoio grande, né, para que tudo, assim, pouca gente percebeu, mas foi engraçado que a partir dali eu percebia quando as pessoas estavam tendo a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de alguns colegas que eu via que estavam chegando, de falar com eles, e da pessoa começar a chorar na sua frente, porque ela encontrou alguém que sabia o que ela estava vivendo, e o que era aquela angústia que ela estava vivendo. Aí o dia que eu resolvi pedir demissão na Cacau Show foi o dia que numa reunião aconteceu um fato que eu acho que não concordei, e eu senti os mesmos sintomas. Ataque cardíaco começando a acontecer. Eu falei, não vale a pena. Então, eu vou até a hora que aí eu não vou me comprometer mais com a minha saúde. E eu pedi demissão. O fato engraçado é que do dia que eu pedi demissão ao dia que eu saí foram mais 8 meses. E ninguém sabia que eu tinha pedido demissão. Então, 8 meses sem ninguém saber. Para fazer a substituição. Tocando tudo que tinha que tocar, entregando tudo que estava comprometido entregar. E eu acho que isso é uma coisa também que faz diferença, né? Lógico. Já que você se comprometeu, você vai fazer. Dentro dos limites que foram recombinados, mas tudo foi entregue. E aí no dia que eu falei, agora estou indo, eu ouvi, mas você não desistiu de ir embora? Eu falei, não. Você já está aqui há 8 meses? Peraí, pensei que você já tivesse esquecido disso. Já tinha esquecido, literalmente. Você não esqueceu? Não, não esqueci. Falou, eu quero largar da marvada, pinga. Não aguento mais. E aí foi o primeiro momento, né, depois de quase 28 anos de trabalho, se eu contar ainda da época da faculdade, quase 30 anos, foi a primeira vez que eu saí de uma empresa sem saber o que fazer. Aí o lado bom disso, né? Então, os conselheiros da Cacau falaram, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Pode ser que eu viaje, pode ser que eu fique um tempo fora, pode ser que eu... Não sei. Literalmente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu saí de lá sem um trabalho. E foi engraçado, né? O que eu faço agora? Né? Não tem trabalho. Né? Acordo, não tenho o que fazer, não tem... Eu comecei a conversar com um monte de gente, falar com um monte de gente, reconectar com gente que não falava há algum tempo. E eu acho que uma coisa que também acho que faz muita diferença, né, na carreira profissional é você ser coerente com tudo que você fez na sua vida inteira e criar boas relações o tempo todo. E essas boas relações foram cruciais nesse momento de indicar para um novo lugar. Claro. E veio um convite, vieram 3 convites, na verdade. Né? Eu estava em 3 processos que foram acontecendo de forma paralela e optei entre os processos de ir para Riachuelo. E o dia que eu pedi demissão da C&A, foi um dia duro, né? 26 anos de empresa, eu literalmente chorei na frente do CEO da empresa, do Paulo. Eu fiquei 13 anos e chorei também. Mas pra gente é uma ruptura, até porque né? a C&A era como se fosse... Família. Mim, era família, era a nossa casa. Para mim foi muito duro pedir demissão. Não, para mim, ali então, e ninguém entendeu muito aquele processo, eu acabei sendo, né, desligado ali da empresa, e ir para uma nova, né, empresa, para um novo negócio, e completamente diferente, e depois passar, porque eu passei e falei assim, mas valeu a pena ter saído, né? Valeu a pena esse processo todo? E eu falei, no final, valeu. Claro. Valeu pelo aprendizado. Eu passei por uma situação muito parecida, porque eu pedi demissão da C&A, fui para a Avon, e eu não medi o impacto pequeno de que a gente morava em Aldeia da Serra, a Avon ficava em Interlagos, e eu andava 100 km por dia de carro, na época não tinha rodízio na Marginal, então
Às vezes eu demorava 2h30 para chegar na Avon, quase 3, aí eu voltava também mais 2 horas. Então, eu só não media esse pequeno impacto. Tudo é aprendizado na vida. Não, sem dúvida. Ninguém mas, seria sim, quem é hoje se não tivesse vivido todas essas vitórias e perrengues. Aprendizado, sim. sofrimento, alegrias, tristeza. Mas hoje você é uma pessoa diferente, tem muita história para contar. A questão é que, assim, foi um sofrimento físico, né? Foi um sofrimento de adaptação, mas na prática, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tomado essa decisão, né? Foi quando eu estava no projeto de catálogo, já estava trabalhando com advertising, mas na Avon eu fui especificamente para a área de marketing, e você não seria quem você é hoje se você não tivesse feito a mesma coisa. Então, eu fomento na mentoria que não existem coisas ruins na nossa vida. Na verdade, existem situações que são desafiadoras, difíceis, até mesmo o teu burnout, para te ensinar alguma coisa. É sobre isso. Agora, se você souber encarar dessa maneira, com essa leveza, que hoje eu encaro minha vida, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que vai ter um monte de desafio. Eu sei que vai ter horas em que a gente vai ter vontade de desistir e falar, tá pesado, não dá. Mas eu tenho total convicção que depois que eu olhar para trás, e isso foi isso que me movimentando, foi isso que me moveu a escolher mudar tanto depois que eu saí da C&A. Que aí eu fui para a Vivara, fui para o Carrefour, quer dizer, fui para a maquiagem, fui para a joia, fui para o hipermercado, pela riqueza da experiência de mudar. Então, na hora que você perde o medo de mudar e começa a valorizar tudo que você está aprendendo, é tão libertador. E foi uma empresa, você saiu do chocolate, mas foi para uma empresa que estava num processo bacana de desenvolvimento. E ali também logicamente, você deve ter enfrentado pedreiras, mas muito aprendizado. Muito. Não, e vale muito a pena isso, né? Na hora que você dá um salto de fé, né, e para aprender, né, e se expor, e saber que você não vai saber tudo, pelo contrário, né? Acho que o frio na barriga bom é que você, vou aprender coisas que eu nunca vi na vida. Pode dar certo, pode dar errado. Com certeza. E tentar isso, né? Acho que é o que a Liz colocou, né? Você é um ser humano em desenvolvimento, né? E se você para de se desenvolver, né, porque se acomoda, é a pior coisa, né? Porque vai ter uma hora que você vai ficar obsoleto. Eu falo para as pessoas o seguinte: o melhor jeito de você ser bem visto numa empresa é ser necessário. Se você se torna não necessário, né? Quando você fica ali sendo facilmente substituível, sim, você perde a sua relevância como profissional. Né? Então, você tem que se fazer necessário. Né? Você tem que se fazer único ali dentro. Você tem que contribuir de uma forma que outros não poderiam estar contribuindo. Se não fosse a sua história, se não fosse o seu aprendizado, se não fosse as formas com que você conduz isso. E na prática, você que tem que pilotar a tua carreira. Não adianta você ficar esperando, assim, não existe plano de carreira. Acho que a gente teve a sorte de ter um plano de carreira no início da nossa carreira, mas a carreira que eu tive, a carreira que você teve, a carreira que o Zé Mário teve, foi uma carreira que a gente pilotou. Se a gente conseguiu ter tantas experiências diferentes em tantas empresas, em áreas distintas, é porque isso foi a nossa escolha. Né? Eu falo sempre, a sua carreira é sua. Não adianta você ficar falando, a empresa não me dá oportunidade, eu não sou reconhecido. Então, você tem que assumir, ver o que você precisa fazer, trabalhar a tua imagem, tua marca, trabalhar a tua comunicação, e se ali, por acaso, não vai ter jeito, saia e procure um lugar onde te reconheça, onde você tem oportunidade de crescimento. O que você não pode é ficar refém, porque a sensação de ser refém é que muitas vezes leva ao burnout, porque é você não ter opção, e aí você fala, eu vou ter que fazer isso. Assim, eu acredito piamente no poder da escolha. Quando você foi para a Riachuelo, você foi na área para marketing ou você foi para operações? Eu fui para marketing. Ali foi um momento interessante, né? Porque depois dessa correria toda, que eu tinha toda a intensidade do que eu vivia ali na Cacau Show, nas opções que apareceram, uma opção era ir para ser CMO na Riachuelo.
e CMO mesmo, então não ia ficar com outras áreas, né? Eu ia cuidar da Riachuelo e da Midway, que ia virar um banco, e com esse papel de marketing. E para mim foi legal na época. Eu falei, legal, vou viver um momento agora mais tranquilo, uma área que eu domino, num setor que eu domino, num modelo que eu domino, então vai ser uma vida mais tranquila, né? Depois de quase 2 anos ali na Cacau Show, eu falei, perfeito. Só que, né, as coisas não acontecem dessa forma. Passado algum tempo, começam a vir outras responsabilidades. Vem a pandemia, vem o e-commerce, aí você tem que assumir, aí eu ganho a área de atendimento, de repente começa a ter que entrar dentro do e-commerce. Quando termina a pandemia, a empresa decide fazer uma reestruturação e criou uma área chamada Diretoria Executiva de Pontos de Contato com o Cliente, que englobava a operação, todas as lojas, o e-commerce, marketing, atendimento, expansão, engenharia, ou seja, voltei para a mesma história que eu tinha antes, né? Aí eu brinco que aquilo que foi construído na época da C&A, de ter vivido, conhecido tantas áreas, foi o que criou, e na época, né, na Riachuelo, até uma coragem, né, de criar essa diretoria executiva. Então, na Riachuelo a gente não chamava de vice-presidência, eram diretores executivos, e que desse tamanho. E até o pessoal falou assim, mas vai dar conta, né? Não é muita coisa. Então, deixa eu tentar. E as coisas foram acontecendo. Então, eu comecei para ser CMO, só CMO, e depois, no final, estava com todas as áreas de novo, muito similar ao que eu tinha vivido na minha última fase na C&A, na Cacau Show, e virou na mesma coisa na Riachuelo. Então, foram dos 5 anos, praticamente 5 anos que eu passei lá, 3 anos e meio foi nesse modelo. E, de novo, outro aprendizado, acho que apesar de ser o mesmo segmento da C&A, a Riachuelo, você tem a segunda geração ainda presente, né? A família Rocha ali muito presente, super dedicada, super envolvida no negócio e acreditando muito no negócio. Mas uma brincadeira nova, empresa de capital aberto, e que é completamente diferente de uma empresa Sim. de capital fechado. É outra dinâmica, você está sob o escrutínio do mercado, nem tudo que você faz é entendido, o valuation da empresa fica oscilando, então você precisa o tempo todo... E é um estresse. É um estresse, porque você tem vários stakeholders aí, né? E um stakeholder é o mercado. Mesmo a empresa com um free float mais baixo, ela cumpre todas as obrigações, né? E o estresse de ser comparado com o mercado, né? Que é diferente quando você tem uma empresa de capital fechado. Então, de novo, aprender mais sobre finanças, aprender mais sobre como é que você é medido, entender as movimentações e o que você precisa organizar para que a empresa seja uma empresa benquista no mercado, valorizada, e ao mesmo tempo passar por um reposicionamento, né? Foi aí o trabalho de marketing na Riachuelo, foi como é que a gente traz um brilho novo para a Riachuelo. E ali tiveram momentos que foi, vamos fazer o beabá, que foi, a gente fez um trabalho lá em 2022, a gente reformou 190 lojas, que ia desde trocar a lâmpada da loja, pintar a loja, até reformas completas de conceitos novos. E eu tive a oportunidade de lançar conceito novo, né, que foi a Casa Riachuelo, oportunidade de fazer a expansão da Carters aqui no Brasil, oportunidade de ajudar a área comercial a desenvolver um conceito novo, que foi FanLab, transformar e lançar a conta digital da Midway. Então foi fantástico. Um monte de oportunidade novo de como fazer isso. E aí, de novo, vem mudança. Aí, Riachuelo passa por um modelo, uma mudança de CEO. E, na época, eu teve um certo incômodo, né? E aí eu tenho um pouco de orgulho também nisso, né? E orgulho nunca é muito um bom conselheiro. Então, veio um convite novo para assumir como CEO a Amo Varejo. E que, na época, né, volta para a franquia, então, experiência de franquia, volta por uma questão de vir por um desenho que a empresa precisava alavancar o negócio, e um convite que, legal. E como eu não estava querendo sair, então,
teve todo um processo de negociação para sair e, de novo, né? Tá quietinho lá dentro do Riachuelo, tudo. Né? Eu brinco que é sempre aquela gaiola de ouro com a chave por dentro. São as algemas de ouro. Eu chamo de algema de ouro. Eu brinco com a gaiola porque você pode abrir, né, o tempo todo, né? Então você está ali dentro, né, de um conforto e veio esse convite. Que arrependimento, hein? Oi? Que arrependimento. Mas não foi arrependimento, né? Acho que teve a fase do arrependimento, acho que teve a fase de repensar, mas ao mesmo tempo foi uma experiência completamente diferente, né? Você ser o principal líder de uma empresa e infelizmente depois aconteceu uma série de fatos ali e que acabaram não sendo a agenda original, mas de novo, eu aprendi como nunca fazer gestão de uma empresa, mesmo uma empresa menor, né? Você ter a responsabilidade ali sobre o dia a dia da empresa e a responsabilidade sobre todas as pessoas que trabalham ali na empresa, querendo que as pessoas tivessem o melhor dentro das condições que estavam ocorrendo. Infelizmente o projeto não foi de sucesso como previsto, né? E ao mesmo tempo voltar e ter tá bom, vamos ter que se reinventar de novo, né? Vamos ter que repensar a vida de novo. Mas a experiência que você leva desse momento complexo, porque era uma empresa complexa, cheia de pontos de atrito, foi muito importante para você. Viveu, aprendeu, bateu, apanhou, e aí aparece uma oportunidade nova para você. Isso. Aí depois de todas essas mudanças aparece a Balduco. E... Coisa boa. E doce, né? Boa e doce. Né? O único problema é que engorda. Pra tomar cuidado. Eu brinco que eu gosto tanto de panetone que eu evito comer. Né? Você começa, você não quer terminar. Eu também. Nossa, eu fico vidrada. Eu tenho um problema muito sério. Mas agora que eu estou fazendo curso de chefe de cozinha, e eu estou adaptando todas as receitas para fazer sem glúten e sem açúcar. Ano passado eu fiz panetone sem glúten e sem açúcar. Deu mais ou menos certo. Eu gostei, Zé Mário falou, não ficou igual. Mas esse ano eu vou tentar de novo, vou aprimorar a receita. Mas acho que lá na Balduco eu estou há 4 meses lá e estou super feliz. Né? Então, uma empresa que tem um clima excelente, uma marca super reconhecida, um desafio de desenvolver o varejo direto ao consumidor lá dentro. Quantas lojas a Balduco já tem? São franquias também? São 180 lojas, né? Que aí são franquias da Casa Balduco e tem 2 projetos novos, né? Um já existe, que são as lojas Balduco Loja, que são as que a gente chama de lojas amarelas, né? E são lojas aí de 600 metros quadrados que só vendem produtos da Balduco, mas a linha tradicional da Balduco e alguns produtos exclusivos. E a gente tem um desenho de expansão forte deste modelo, também da franquia, e o canal e-commerce, que é um canal que hoje ele é mais oportunista, né, porque a gente vende em dezembro, principalmente por causa dos panetones, e agora tem um desenho de como a gente faz isso ser algo mais perene, né, de um desenho mais perene e assim por diante. Mas é, de novo, um baita aprendizado. O canal B2B está com você também? Não, B2B não. Então eu estou com o D2C. Tá. E nessas frentes, né? Então, desde a cafeteria até o e-commerce, passando por esse modelo que é super inovador. Quem não conhece, vale a pena conhecer as Balduco Loja. Tem uma aqui na Castelo Branco, que é uma das maiores taxas de conversão que eu já vi no varejo no mundo. Impressionante. É raro a pessoa não comprar. E aí vem o nosso momento, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria que você desse as 3 recomendações para quem quer crescer na carreira. E no final eu vou fazer um recap de todo esse tesouro que foi compartilhado aqui. Acho que eu falo de 3 conselhos, né? Acho que o primeiro, que para mim sempre foi fundamental: não tenha medo de ser demitido. Se você trabalhar com medo de ser demitido, você nunca vai entregar o melhor, você nunca vai arriscar, você nunca vai inovar, você sempre vai ficar com medo da demissão. Então, acho que não ter medo de ser demitido. Acho que o segundo por melhor que seja a sua formação, ela tem prazo de validade. E você tem que ser uma pessoa que o tempo todo está se atualizando, o tempo todo está descobrindo, o tempo todo está sendo curioso, porque isso é necessário. Senão você vira literalmente um dinossauro. Mudança
do mundo hoje é com uma velocidade Exatamente. incrível. É o lifelong learning. Não, você precisa. E o último que é uma lei da natureza, né? Que não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta mais. Então, você ter capacidade de adaptação, ter flexibilidade para lidar com as situações, saber ler o cenário, ler o mercado, ler o que está acontecendo em volta de você e, ao mesmo tempo, saber se adaptar a isso. Não é deixar de ser quem você é, mas é ser um você melhor, um você mais atento. Então, se você tiver isso sempre na cabeça, né, você vai manter aquilo que eu comentei de ser sempre uma pessoa necessária, uma pessoa que faz diferença. Se você não tiver essa capacidade de adaptação, você uma hora fica desnecessário. Claro. Então, acho que seriam os 3 pontos que eu acredito que são fundamentais. Sensacional. Maravilhoso. Ó, eu vou ler. Ó, quanta coisa saiu. Primeira coisa que você comentou na tua história, que a Lilian te passou, foi: a loja é sua. E é aquela história que a gente aprendeu de dor de dono. Uhum. Você consegue, de fato, desempenhar muito melhor qualquer atividade que você faça quando você se sente realmente mais do que um simples colaborador, empregado, funcionário, mas quando você incorpora aquilo no teu coração como se aquele negócio fosse seu. Isso faz diferença na entrega. Se você acredita, faça, né? Se você acredita, vai atrás e faça. Não faça apenas o que está no script. Vá além, se arrisque. Para você ser líder de líderes, ouça histórias e respeite essas histórias. Não seja um chefe temido, e sim respeitado. Esteja disposto sempre, ou disposta sempre, a aprender e a se arriscar. Não tenha medo do desconhecido. Esse ponto eu achei fantástico. Como é que você pode fazer para agregar a inteligência, trazer a inteligência no sentido da parte racional e numérica, mas sem intimidar ou sem tolir a criatividade? Porque muitas vezes a gente acha que esses dois lados estão brigados, e na verdade o encontro dos dois, a soma dos dois que faz toda a diferença. Ser disruptivo não significa correr riscos desnecessários. A gente também acha que fazer alguma coisa disruptiva é alguma coisa muito louca. Não, não é isso. É você usar a criatividade junto com os dados para fazer alguma coisa inovadora, mas pode ser inovadora que não coloque você numa situação vulnerável, que foi o que aconteceu na história, né, da CIA. Ousar com estratégia, porém com dados. Demitir pessoas é a parte mais difícil que tem quando você lidera. E você tem que fazer isso com muito respeito, com muito cuidado, afinal de contas, são as pessoas que trazem os resultados. Seja gestor do seu negócio e não somente parte dele. Tem a ver com o que a gente falou de você se sentir dono. É uma questão que eu anotei aqui de mentalidade. Nós também falamos aqui que o caixa da empresa é o rei, como disse o Zé Mário. É o que determina se a empresa vai continuar viva ou não. Não adianta nada você ter previsibilidade futura. Quem quebra a empresa é o caixa. O seu passado é repertório para novos desafios. Há 2 tipos de empresa. A empresa que ainda tem o dono vivo e a empresa que já está com outro tipo de gestão. E é preciso eu vou dizer que é muito útil se você entender que são 2 tipos de culturas diferentes. Não dá para você sair de um tipo e ir para outro e achar que vai ser tudo igual, porque as coisas funcionam de uma maneira diferente. Reconheça e respeite os seus próprios limites. A gente, principalmente quando está uma onda positiva, quando a gente está com as coisas dando certo, com promessas de promoções, perspectivas de promoções, eu sei porque eu já passei por isso, o Zé Mário também, enfim, Zé Mário tem uma coleção de 4 AVCs, né? Então, sempre que a gente está nesse ritmo, a gente acredita que a gente sempre pode mais um pouquinho. E chega uma hora que o corpo da gente fala, não, é melhor você parar, porque até aqui eu fui com você, daqui para frente eu não quero mais sair da cama.
Então, o seu corpo realmente não é de ferro e a gente tem que aprender a respeitar isso. Quando a gente é mais novo, a gente acha que a gente é de ferro, a gente acha que a gente vai aguentar muito mais. Acho que a maturidade vai trazendo esse limite físico. Seja coerente com tudo que você fez na sua carreira. Quando você aprende a usar o teu passado a teu favor, isso se torna um trunfo para os próximos passos que você vai dar. Cuide de seus relacionamentos. Uma coisa recorrente, que é com todo mundo que a gente conversa, é como o networking, como aquelas pessoas que fizeram parte da sua história são as que vão te ajudar a construir os próximos capítulos. O que foi semeado será sempre colhido. Eu adoro as frases sábias do Zé Mário. Mudar te fortalece, é o que te faz crescer, apesar do sofrimento. Então, mudança vai fazer sofrer? Vai, mudar dói. Mas não tem melhor escola para você aprender um número enorme de coisas em menor tempo do que uma mudança. Se você continuar onde você está a vida inteira, você pode estar mais confortável, mas certamente você não vai se desenvolver. Nós somos seres humanos que estamos sempre em desenvolvimento. Quem para, fica obsoleto. Daí a importância da curiosidade, que é uma coisa que a gente falou no podcast com o Marcos, né, Turano. Eu sempre falo que a sua carreira é sua e é sua responsabilidade pilotar a sua carreira. Quando você olha, se você tivesse uma conversa do Hélio de hoje com o Hélio lá atrás, que entrou na CIA, e se você chegasse para ele e falasse assim, nossa, nós fizemos tudo isso, ele ia falar, jura? É muito incrível como a gente vai muito mais longe do que a gente imagina quando a gente assume a responsabilidade de pilotar a nossa própria trajetória, a nossa própria carreira. O ego nem sempre é seu melhor conselheiro. Eu comento também que é sempre bom manter o ego na casinha. E uma das maneiras que eu encontrei de manter meu ego na casinha foi justamente mudando. Eu conservo dentro de mim a energia de trainee, que é a energia da curiosidade, do aprendizado. Eu sempre me considero trainee. Agora eu estou num momento da minha carreira que a gente está com a nossa empresa e tem várias áreas que antes eu contratava uma agência e essa agência executava. Hoje não. Hoje, como infoprodutora, a gente tem que entender disso. A gente tem que entender de tráfego, a gente tem que entender de um monte de coisa, de copy, que antes eram você como diretora de marketing ou como vice-presidente de marketing, você cuidava do posicionamento da marca, não da execução. Então, é muito importante você ter esse tipo de mentalidade. E aí depois vem os teus 3 conselhos de ouro, que você que está ouvindo, que ficou até o final, olha o presente que você ganhou. Primeiro, não tenha medo de ser demitido ou de ser demitida. É fantástico. Quem trabalha com medo não atinge o seu máximo potencial. Tem que ter juízo. Eu falo que o medo serve não para te paralisar, mas para te dar juízo. Segundo, por melhor que seja a formação que você tenha feito algum dia, ela tem prazo de validade. Daí a história de você sempre continuar aprendendo, se expondo a novos desafios, a novos riscos. Porque senão, eu falo sempre, né, se você acha que é um produto acabado, você realmente está acabado. E o terceiro, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptável. E adaptável não no sentido de que você vai abrir mão de quem você é, que você vai ser uma figura do tipo um camaleão, que vai ficar mudando de personalidade, que vai se perder no caminho. Não. Adaptável no sentido de entender que o cenário mudou, ler as pessoas. Eu uso muito na mentoria o termo agenda oculta, porque todo mundo tem agenda oculta. Então, como é que você faz para você fazer essa leitura, inclusive não do que está exposto, mas do que está por detrás, que move as empresas, que move as pessoas. E a partir do momento que você entende esse cenário, você escolhe como você quer transitar, sendo a sua melhor versão evoluída para esse novo desafio. E, para fechar com chave de ouro, torna-se uma pessoa necessária. E essa nossa conversa foi muito necessária. Obrigado. Espetacular. Foi um bate-papo sensacional, que eu acho que traz muito ensinamento para um monte de gente que vai ver esse podcast. Os mais novinhos, os mais velhinhos. Não é? Os novos jovens. Os novos jovens. Obrigada, querido. Obrigado, que a gente possa obrigado, Zé. Que a gente possa se reencontrar. Sim, que não demore 20 anos. Não, que não demore. A gente precisa combinar um happy hour. Isso aí. Levar a Fernanda junto, manda um beijo enorme para ela. Sim, pode deixar. Tá bom, querido? Muito bom. Obrigada. E você, por favor, que está assistindo aqui, compartilhe,
Envie para aquelas pessoas que precisam receber essa mensagem super valiosa, que você não vai encontrar em lugar nenhum, só aqui com a gente. E aguarde o próximo episódio com algum convidado extremamente especial, porque aqui só tem gente legal. E pilote sua carreira, hein?